pessoal, seja bem-vindo à minha aula 4 do curso de Python básico para análise de dados. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco mais sobre laços de repetição usando a função for e while, tá bom? Então, já quero te pedir para curtir esse vídeo, comentar, se inscrever e compartilhar com aquela pessoa que quer aprender um pouco mais sobre Python, tá bom? Então, fique à vontade para compartilhar com seus amigos, enfim, colegas de faculdade, fique sempre à vontade. E se você quiser contribuir com o canal, fique à vontade. Essa é a chave Pix, tá certo? Se você quiser contribuir, mas o curso é altamente gratuito, apenas uma forma de você me ajudar a continuar preparando materiais como esse para o YouTube, ensinando cada vez mais pessoas a utilizar Python para resolver problemas no seu dia a dia. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre for e while, certo? Que são duas funções muito importantes quando a gente fala de laços de repetição. Mas antes da gente entrar na função em si, por que usar laços de repetição? Vamos imaginar que você é um professor, tá bom? E você precisa fazer a seguinte ação, que é corrigir provas. Você tem duas formas de fazer isso. Você pode de forma manual, e você vai conseguir fazer a correção dessas provas, tá certo? Como você também pode automatizar esse processo. E é muito importante fazer essa automatização, porque imagine só que você é um professor que tem uma turma de 100 alunos, ou que você tem durante o semestre 4 turmas e cada turma tem 100 alunos. Então, cada vez mais você vai tendo o trabalho de fazer as revisões, as correções, e se você automatizar, você pode ter mais eficiência no seu trabalho e vai gastar mais tempo fazendo o que realmente importa, que é dando aula, corrigindo, gastando tempo no que interessa. Seja você professor ou não, você pode também ser uma pessoa que precisa preencher o mesmo formulário todos os dias, então você pode fazer laços de repetição para isso, que nada mais é uma forma de automatizar ações. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de for, tá certo? A gente está querendo dizer o quê, pessoal? O for, ele serve para passar um item de uma coleção. E quando a gente fala de coleção, a gente pode estar falando de lista, string e tupla, que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? E executa algo com ele, tá bom? Vamos pensar numa analogia bem simples. Toda vez que a gente vai no mercantil, a gente precisa passar numa esteira, certo? Do caixa, a gente passa um produto, certo? A gente passa um por um, cada produto a gente vai passando. O que é que a caixa faz? Ela pega o produto, ela registra o produto e empacota o produto, certo? A mesma coisa é o for. Então, toda vez que a gente usa um for, ele pega o produto, registra o produto e repassa o produto. Pega o produto, registra o produto e repassa o produto. Só que aí a gente está usando dados, certo? Então, ele pega o dado, registra o dado e repassa o dado de acordo com o que a gente quer que o dado seja repassado, tá certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui alguns alunos, certo? E aí eu tenho a Ana, eu tenho Bruno e eu tenho o Bento, certo? E aí o que é que acontece? Eu quero deixar uma saudação para cada aluno meu, tá bom? Como é que eu posso fazer isso? Em vez de eu ficar dizendo aluno print Ana, porque, por exemplo, se a gente não fosse usar o for, como é que a gente poderia fazer isso aqui? Aluno 1 igual a Ana. E aí a gente faria o quê? Print. Pronto. Salvei aqui a variável. Sem usar o for, como é que a gente faria isso aqui? Print.
F, bom dia, bom dia, Ana. Aí se fosse o aluno 2, e aí eu teria que pegar print F, aluno 2. E aí ele daria bom dia, Ana, bom dia, Bruno. Só que eu vou fazer isso de uma forma mais automática. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar o for. Alunos, certo? Ana, Bruno. Só o terceiro aluno, Bento. Gravei aqui a minha variável. Aí como é que eu vou fazer isso usando for? For alunos in aluno, opa, for aluno in alunos, print f, bom dia, alunos. Bom dia, Ana. Bom dia, Bruno. Bom dia, Beto. Certo? Isso seria uma forma de fazer o uso pelo for. Como eu disse, ele pegou o dado, ele registrou o dado e ele entregou o dado da forma como eu queria. E aqui, como vocês podem perceber, eu criei uma variável temporária para ela armazenar o meu dado que está aqui na variável alunos de acordo com o que vai passando pelo for, certo? Então, ele toda vez que aluno puxar da variável alunos, ele vai fazer essa ação, certo, pessoal? Então, ele vai pegar, aí só recapitulando, a lista, certo? Alunos, eu coloquei 3 nomes, tá bom? O for, ele pega cada um de cada vez e executa o print, tá bom? E o aluno é uma variável temporária que armazena o valor da vez, certo? O valor que eu estou utilizando. Então, eu não tenho 3 alunos. Então, toda vez que o for reiniciado, ele vai puxando cada um daquela vez. Então, eu tenho um Ana, tenho um Bruno, tenho um Beto. Se eu tivesse só 2 alunos, Ana e Bruno. Se eu tivesse Ana, Bruno, Bento e o Jerônimo. Ana, Bruno, Bento e Jerônimo. Porque a variável aluno vai pesquisar dentro de alunos e cada vez que ela fizer a pesquisa, ela vai fazer o quê? Print, bom dia, aluno. E aí ela vai trazer o valor correspondente da minha lista alunos. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o que é range. Range é uma função que cria uma sequência de números. Normalmente a gente usa ela junto com o for. Porque, por exemplo, você imagina que a gente vai distribuir 30 boletins para 30 alunos, certo? Em vez de a gente ficar escrevendo aluno 1, aluno 2, aluno 3, a gente usa o range de 1 a 31, porque é o número que a gente tem para automatizar, certo? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de como é que a gente utiliza o range. A gente vem aqui, ó, for in range, for in range 5, print e 0, 1, 2, 3, 4. Por que ele começou com zero? Porque toda vez que a gente utiliza índices dentro do Python, né, inicia com zero, tá? Aí vai 0 ao 5. Só que como eu estou colocando 5, então ele vai parar no 4, porque são 0, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Agora eu vou usar o range para simular
uma visão de mês. Como é que seria? For mês in range 1, 13. Porque um ano não tem 12 meses, então eu tenho que colocar o 13. E aí eu venho, dois pontos, print, verificando, certo? Ó, verificando o mês um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu fiz aqui o range para que eu consiga ter essa verificação de números sem eu ter que precisar dizer qual número eu quero verificar. Então, eu estou dizendo só o inicial e o fim. Então, eu quero fazer que o meu for ele rode, certo? De acordo com essa regra que eu criei, tá bom? E aí, a gente pode também pular casas. Como é que a gente pode fazer isso de forma de pulando essas casas? Eu venho aqui, ó, for, vamos supor que eu quero mês binário. 1, 13, e agora eu vou o quê, ó? 2, certo? E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que ele vai puxar aqui, ó? Ele está fazendo um for pela variável mês, onde ela tem um tamanho de 1 a 13, pulando de 2 em 2, certo? Então vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11. 1, pulei 2, 3. 3, pulei 2, 5. 5, pulei 2, 7. 7, pulei 2, 9. 9, pulei 2, 11. Beleza? Então, isso aqui é o início, o fim e o passo que eu estou dando, certo? Para pular os meus valores. E agora, pessoal, a gente vai falar do while. Quando a gente fala do while, é a seguinte ideia que tem que ter em mente. A minha, a minha repetição, ela vai parar em algum momento, certo? Então, eu vou ter que utilizar o while para que ele não fique em um loop eterno, repetindo, repetindo, repetindo até achar essa solução. Então, toda vez que a minha repetição ela vai ter uma condição que vai mudar, por exemplo, ela é true, verdade, mas tal hora pode ser falsa. Então, eu vou ter que criar um while para que ele trave essa minha repetição, tá certo? E fazendo aqui as analogias, é igual uma criança. Por exemplo, a criança, enquanto ela não escuta, ela fica perguntando, 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 perguntando. Por exemplo, a gente já chegou? A gente já chegou? Já chegou? A gente já chegou? Enquanto ela não ouvir que a gente chegou, então ela não vai parar, certo? Eu vou pegar esse exemplo que eu dei agora e vou criar aqui uma forma de vocês entenderem essa função. Por exemplo, aqui, ó, while resposta ser diferente de sim. Enquanto a resposta não for diferente, enquanto a resposta for diferente de sim, ele vai ficar perguntando: a gente já chegou? A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Sim. Pronto. Ele parou de ficar fazendo a repetição, porque ele viu que a resposta foi 3 vezes não, foi diferente de sim, ó, diferente, ó, certo? Ó.
diferente de sim, então toda vez que a resposta for diferente de sim, resposta vai ter um input de ficar perguntando: a gente já chegou? A gente já chegou? Certo? Vou dar aqui um outro exemplo para vocês, certo? Agora vamos fazer com contagem. Ah, eu quero que conte de 0 a 10, certo? Então, contador igual a 0. Aí eu vou while, contador, ele vai ser o quê? Menor do que 11. Dois pontos, print. Ó. Então, o que foi que ele fez? Ó? Eu criei uma variável contador igual a 0, certo? E aí, eu peguei o while, contador tem que ser menor do que 11. Então, toda vez que ele fizer o print contando, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a variável contador, sendo que a variável contador é mais igual a 1, certo? Então, toda vez que ele fizer, então, se o contador é 0, então ele vai colocar aqui, ó, 0, 1. For 1, 2. Se for 2, 3, porque sempre eu estou incluindo mais um número dentro da minha função while, certo? Porque, por exemplo, vamos tirar aqui, ó. Eu vou dar um print. Ele vai trazer, ó, 0 infinito, ó, porque eu nunca vou chegar no número 11, certo? Para isso, eu venho e ainda indentado dentro do while, porque senão ele nunca vai chegar na questão de verdade, e quando ele chega na verdade, certo? No retorno true, ele para. Então, para chegar no retorno true, eu tenho que chegar em um número que seja menor do que 11. E para chegar nesse número menor do que 11, sendo que o meu contador é 0, eu venho contador mais igual a 1. E aí eu chego no 10 e ele encerra. Certo, pessoal? E aí, gente, quando é que a gente usa o for ou o while? Vamos pensar as situações. Você já sabe quantas vezes você quer repetir? Então, você vai usar o for, não vai usar o while, certo? Agora, se a repetição ela vai depender se a condição que eu estou buscando, ela vai mudar ou não, então eu não vou usar o for, porque senão ele vai ficar sempre repetindo, certo? Agora, ela vai mudar sim. Como eu coloquei o while, por exemplo, menor do que 11. Enquanto o contador ele fosse menor do que o número 11, ele ia continuar repetindo, beleza? Só que eu quero que quando for no 11 ele pare. Se fosse o for, ele ia ficar lá repetindo diversas vezes. Então, eu uso o while para travar essa repetição, certo? Então, quando for no while, quando a minha condição ela mudar e eu vou colocar a, a condição dessa mudança, então eu uso o while. Eu vou percorrer lista, string ou dicionário, na maioria das vezes, em quase 99% dos casos, eu uso o for. Eu posso usar o while? Posso, mas isso não é algo tão comum, não é algo que a gente chama de pythônico, não é algo que a gente chama de algo, digamos assim, de uma boa escrita de código. Então, o while a gente não usa quando a gente vai falar de lista, string ou dicionário, a gente usa muito for, certo? Para percorrer aquela lista e trazer uma solução em relação àquilo. Tá certo, pessoal? E eu vou deixar esse exercício para vocês.
você tem essa lista de notas do NPS, né? Que aí notas do NPS 10, 8, 6, 9, 7, 4, 3, 5, 10, 2, 1, 0. Eu preciso que você identifique usando if, elif e else, que a gente viu na última aula, junto com o for, quantos clientes são promotores, neutros e detratores, tá bom? Se você tiver dificuldade, não se preocupe, porque na legenda desse vídeo vai estar o gabarito, tá bom? Do notebook. Então, se você tiver dificuldade, vai estar lá o gabarito, mas eu espero que você faça sem o gabarito. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, como já pontuei, pelas redes sociais, seja LinkedIn, seja pelo Instagram do projeto ou pelo meu Instagram pessoal. Fica à vontade para entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida de como realizar o exercício. Então, um beijo grande para vocês, forte abraço e até a aula de número 5, onde nós vamos falar sobre listas duplas e dicionário. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.